Então, toda vez que a gente for falar de câncer, é uma doença perigosa para a nossa vida. Uma boa parte dos diagnósticos são feitos tardiamente. Os estudos dizem que a mulher tem uma expectativa de vida 7 anos a mais que o homem. A gente vai menos ao médico. O que a gente tem que levar de mensagem, né, dessa conversa toda? Dr. Diogo Edeley, médico referência em inovação e excelência na urologia. Dr. Diogo é pioneiro em Santa Catarina nas técnicas mais avançadas de cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica para o câncer de próstata, trazendo soluções que transformam vidas e redefinem o cuidado com a saúde masculina. Mestre em Ciências da Saúde na Unifeb, Dr. Diogo se uniu ao nosso propósito e vai nos ensinar como o Novembro Azul pode trazer consciência sobre o assunto e desmistificar todos esses tabus. Mas antes de tudo, Dr. Diogo, o que é câncer de próstata? O câncer de próstata nada mais é do que o câncer mais comum entre os homens. Câncer é uma neoplasia maligna, então toda vez que a gente for falar de câncer, é uma doença perigosa para a nossa vida. E além de ser o câncer mais comum dentre os homens, ele é altamente curável. E apesar disso, muitas pessoas morrem da doença. Por falta de prevenção? Uma boa parte, sim. Uma boa parte dos diagnósticos são feitos tardiamente, em que o momento de cura já foi ultrapassado. Sim. É aquela história do cavalo encilhado, né? O cavalo encilhado passou, a gente não montou e, infelizmente, a gente perdeu a melhor oportunidade da cura, né? Então, claro que tem alguns pacientes que chegam com o diagnóstico tardio porque a doença foi agressiva, mas a grande maioria poderia se curar dessa doença porque realmente ela é altamente curável, né? Como que funciona a questão da prevenção, né, desse câncer? O câncer de próstata, a gente não tem uma prevenção assim, padronizada. Não existe nada que a gente faça que nos faça que com certeza não terei câncer de próstata. A gente faz uma análise multifatorial das causas. Na verdade, todo o nosso comportamento também influencia os nossos hábitos, né? Bons hábitos nos protegerão. Maus hábitos serão um fator de risco, né? Mas não existe sim exatamente algo que a gente possa fazer para prevenção. O fato é que se a gente tiver atenção a esta doença, que é frequente, a gente estará prevenindo ativamente, né? Através de exames, de consultas rotineiras, de conversas com o médico responsável por cuidar dessa doença. Mas não existe assim, vou comer tomate e não vou ter câncer de próstata. Tipo um checklist, se eu seguir isso aqui... Exato, vou fazer atividade física todos os dias, né? Fazer atividade física todos os dias, não vou ter câncer de próstata. Infelizmente, a gente não consegue conquistar essa prevenção total, né? Sim. Tem alguma idade que aumenta esse risco da doença? Ou eu posso ter câncer de próstata em qualquer parte da minha vida? Na verdade, tem. Um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade. Então, a gente, com o envelhecimento, a gente vai ter alterações das células da próstata, né? O câncer, na verdade, é isso, em qualquer órgão. Quando a gente tem uma desregulação da multiplicação das células, a gente não consegue controlar essa multiplicação desenfreada, isso é o câncer, né? E essa multiplicação sem controle vai aumentando aquela alteração, essa alteração celular vai consumindo o organismo e vai se espalhando, então esse é o câncer. E essa alteração toda celular, ela vai ocorrer principalmente depois da 4ª década da vida. Então a orientação é, após os 40 anos, os homens procurar conversar sobre câncer de próstata, conversar sobre próstata, entender o que é a próstata, que é uma glândula do sexo masculino, ela tem suas funções nos hábitos urinários, ela tem funções relacionadas à nossa reprodução, né, para que a gente tenha filhos. E em algum momento, então, da vida, o organismo entende que a gente não precisa mais dessa glândula e ela vai entrando em atrofia. Essa atrofia promove essa modificação celular. Inicialmente, essas células da próstata, elas aumentam e quase todo homem vai ter o inchaço da próstata, como o pessoal fala, né? Que é o aumento da próstata.
Naturalmente, isso faz parte do envelhecimento. Alguns homens terão, entre 7 homens, 1 vai ter câncer de próstata, nessa frequência. Então, a gente vai ter, para muitos homens, o câncer propriamente dito, que é essa desregulação celular, né? Então, aos 40 anos, a gente vai orientar, vai saber quais são as características daquele indivíduo, né? Porque a revisão é feita individualmente, não existe uma receita de bolo igual para todo mundo. Sim. Né? A gente vai ver se esse paciente tem histórico familiar. Legal. Né? A história familiar aumenta o risco da gente também desenvolver, principalmente quando é um familiar de primeiro grau. Eventualmente, se tiver gerações, avô, pai, a gente tem um risco maior. Existem, inclusive, mutações genéticas conhecidas que fazem com que, eventualmente, se a gente sabe que a gente tem na família essa mutação, a gente vai enfatizar a revisão mais cedo mesmo, né? A gente avalia o paciente se ele tem a etnia de maior risco, a raça negra, tá? Mais risco para câncer de próstata. Então, quando a gente tem histórico familiar, tem mutações genéticas conhecidas na família, ou é da raça negra, a gente vai ter uma ênfase nas revisões, principalmente na 4ª década da vida. Uhum. Se o paciente não tem fator de risco nenhum, se o paciente não é da raça negra, não tem histórico familiar, não tem esse gene envolvido no câncer de próstata, a gente acaba tendo uma liberdade de começar na 5ª década da vida. E isso falando de pacientes que não sentem nada. Uhum. O que a gente chama de assintomáticos, que é quando o paciente não sente nada, está com a vida tranquila, né? Não tem nenhum problema. Normalmente os problemas de próstata alteram o nosso hábito urinário. Tem sintomas físicos? Nem sempre. Uhum. Então, essa recomendação da revisão na 4ª década, se tiver fator de risco, ou na 5ª década, se não tiver fator de risco algum, ela é independente de sintomas. Se eu não sentir, mesmo assim eu devo ir fazer a revisão, me informar sobre o problema, sobre a próstata. Quando tem sintomas, não tem idade. Uhum. Então, se eu tiver sintomas urinários, sangue na urina, jato fraco, de dor para urinar, a mudança do jeito que eu urinava, né? O ano passado eu urinava de um jeito, eu estou mudando. Essa situação de mudança do hábito urinário faz com que a gente tenha que ver independente da idade. Daí a gente não tem mais a questão idade. Aí eu tenho 30 anos, 20 anos, eu vou ir ao médico. São raros casos existentes de câncer de próstata antes dos 40 anos, mas existem. Uhum. E então, caso haja qualquer sinal de alteração independente da idade, a gente deve ver o paciente na sua integralidade em relação à próstata, né? Especialmente essas questões genéticas, elas ocorrem para pacientes mais jovens, né? Aquelas mutações que eu comentei. Essa investigação sobre o câncer, né? A gente aprendeu aqui com o Dr. Guilherme que as mulheres deveriam ir, né, ao mastologista ali com uns 25 anos, onde ele faz um exame prévio, né? Ele diz, vou fazer um acompanhamento mais regradinho, né, mais aprofundado ali durante os anos ou não. Existe isso também para o câncer de próstata? Exatamente. Por exemplo, se o paciente vem aos 40 anos, ele não tem sintoma nenhum, e ele veio então porque ele sabe que está na hora dele começar a receber alguma orientação. A gente vai avaliar o perfil dele, né? Aquelas questões que eu falei, raça, histórica familiar ou não, sintomas ou não. E vai fazer alguns exames. Na 4ª década da vida já se pede um exame de sangue chamado PSA. Essa é uma proteína exclusiva da próstata. Só a próstata produz ela. Portanto, ela é como se fosse um termômetro da próstata. Ela é uma forma da gente avaliar a próstata. Ela não é perfeita, mas ela nos dá uma ideia de prognóstico. Se o paciente tem um PSA bem baixo, sem nenhum fator de risco, a gente pode ser mais liberal. Sim. Pode ser que as revisões não sejam tão frequentes. Se a gente tem fatores de risco ou um PSA mais elevado nessa primeira avaliação, a gente vai ficar mais em cima do paciente, a gente vai acompanhá-lo com uma frequência um pouquinho maior, dando a atenção porque aquele exame eventualmente nos mostra que no futuro ele pode ter algo. Isso não é matemático, por isso que a gente vai necessitando Mas acompanhamento. Mas é um indicador ali, né? Mas é um indicador, exatamente. O PSA, que é esse exame de sangue, que mede essa proteína, né? Ele é o primeiro exame que deve ser feito quando a pessoa procura um médico?
Ele é um exame de sangue simples, como um hemograma, né? Então ele é de fácil coleta. Uhum. A gente faz uma coleta, todos os laboratórios têm preparo para fazer esse exame, então é um exame bem simples. A gente não precisa fazer na infância, aos 20, 30 anos. A partir dos 40 anos existe essa recomendação. Mas lembrando, ele não é perfeito. Sim. Porque a gente, né, com o desenvolvimento do acompanhamento e da avaliação dos pacientes ao longo dos anos, a gente vai entendendo um pouco como é aquele paciente, como é a próstata daquele paciente. E é importante dizer que o exame não é perfeito, porque é um erro a gente só se basear pelo exame. A gente tem pacientes, cada vez mais frequente, pacientes com câncer de próstata com exame normal, e também a gente tem pacientes com um exame alterado, e que não tem câncer. Outras doenças existem na próstata. Nem tudo que dá na próstata é câncer. Sim. Né? Então é importante sempre lembrar, esse exame é muito importante, é uma ferramenta, porém ele não é perfeito. Teria que ir para o tradicional, que é o toque. Isso. O exame de toque ele é complementar. Na verdade, 18 a 20% dos casos de câncer de próstata só são diagnosticados com exame de toque. Caramba, é pouco, né? Na verdade, muitos com os dois. Ok. Por Com isso que um PSA, complementa o outro. Isso. Se a gente se basear só pelo PSA, que é o exame de sangue, a gente tem uma tendência de perder, então, 20%. Ok. Então, a cada 100 pessoas, 20. Para aquelas pessoas não vai ser tão pouco até, porque no fim das contas, 20 pessoas com câncer não diagnosticado, né? E aí também a combinação PSA e toque é o que faz com que a gente tenha uma proteção, se ambos estiverem normais, uma proteção quase total contra o câncer de próstata. Se ambos estiverem normais, a gente pode tranquilizar o paciente. Um grande equívoco, aproveitando o PSA, porque isso é uma coisa muito importante, isso é um dos mitos, né, relacionados ao câncer de próstata, eu posso fazer só o exame de sangue, eu não preciso fazer o exame de toque. O grande problema do PSA é que ele não é um exame simples de ser avaliado. Qualquer um pode pedir. O próprio paciente pede, vai lá, faz, paga o exame, ou médicos de qualquer especialidade. Mas o exame de PSA, ele não é olhado só baseado no valor de referência. Ele varia muito com outros fatores. Então, quem é que sabe disso, né? O paciente não sabe, ele vai olhar o valor de referência, tá bom. Vai dar um Google ali. E tá bom, exatamente. Até o médico clínico, o cardiologista que trata muito os homens também às vezes pede, mas quanto é de conhecimento do clínico ou do cardiologista saber se o PSA está certo ou não? O PSA depende da idade. Se eu tiver 40 anos, é aceitável um PSA em torno de 1. Se eu tiver 50 anos, é aceitável um exame de 2. Então a referência ela vai mudando de acordo com a idade. Vai mudando isso, não está escrito no resultado do laboratório. Que ele traz uma referência única ali, né? Isso, uma coisa fixa. E na verdade o processo é dinâmico. Eu falei da idade, a gente também tem a variação da avaliação do PSA pelo tamanho da próstata. Se a próstata for pequena, ela tem que ter um PSA menor. Se o homem tem uma próstata grande, esse PSA pode ser um pouco maior. Meu, quantas variáveis então? Exato. Outra variável. Como era o meu PSA o ano passado? E esse ano? E o próximo? Aquilo é um retrato do ano, daquele momento. Mas nós precisamos acompanhar a velocidade de modificação do PSA. Muitas vezes um paciente que tem um PSA baixo, de um ano para o outro ele aumenta, ainda está dentro do valor de referência, mas aumentou muito de um ano para o outro. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Isso já é um indicativo de risco. Entende? Então eu citei alguns, né? A idade, o tamanho da próstata, a velocidade que isso vai mudando. E quem é que sabe disso? Só o especialista, né? Exato. Então, quando o paciente diz que vai fazer só exame de sangue, ele está vendo ele mesmo se autoavaliando, e ele certamente não sabe disso,
Ou é um médico que está vendo isso de qualquer outra área, ajudando o paciente, mas será que esse médico sabe disso? Sabe os valores e a velocidade que pode mudar e o tamanho da próstata daquele indivíduo? Então veja, isso não é tão simples. Mesmo que a gente ficasse só com o PSA, existem vários fatores que o PSA está alterado e que no laboratório isso não vai mostrar. Até porque o intuito da nossa conversa aqui é realmente trazer o homem para cuidar de si, né? Existe todo um movimento ali falando, né, de Novembro Azul e tudo mais. Você falou ali que vários outros profissionais podem fazer, né, esse exame e acaba, tipo, o homem que não querendo talvez ir no urologista, né? E o que esse movimento do Novembro Azul traz aí para fortalecer esse cuidado masculino? Então, na verdade, a origem do movimento, né, da campanha de Novembro Azul, a origem dela é isso mesmo, é que o homem tome posse do seu cuidado. Não delegue para a esposa, para a filha, para qualquer outro a sua saúde, né? Às vezes a família tem que ir lá obrigar ele a fazer o exame de rotina. Muitas vezes. E às vezes se você está sentindo alguma coisa, você vai pro Google também, né? Exatamente. E aí é um problema. O homem é muito prático, né? E assim, a gente não tem essa cultura de prevenção, né? A mulher se cuida muito mais. Os estudos dizem que a mulher tem uma expectativa de vida 7 anos a mais que o homem. Tem vários fatores, certamente, né? Mas um dos fatores é esse, a gente vai menos ao médico. Culturalmente, os meninos, fora o pediatra no início da vida, depois também não tem um costume tão grande de ir a médico. As meninas costumam ir mais, conhece o ginecologista da mãe, vão ali na primeira menstruação, né, que a gente chama de menarca, a mulher já se aproxima de um médico, perde o medo às vezes do médico, traz o médico como um médico conhecido da família porque já teve os partos da mãe, então muitas vezes a mulher vai até no próprio ginecologista da mãe, então tem um vínculo mais cedo. O homem meio que se afasta, né? E como a gente é muito prático, se a gente não sente nada, a gente não vai. A não ser eu sentir alguma coisa, então eu vou correndo. E né? só se estiver morrendo também. Isso, exatamente. Eu falei na palestra aqui esses dias que parece um troféu para o homem, né? Eu nunca fui no médico. Sim. Como se fosse algo muito legal. Eu levantava esse troféu. Eu nunca fui, nunca precisei ir no médico. De certa forma, que bom que a gente não ficou doente, que a gente está saudável, que está com boa energia, mas a gente pode também ser preventivo, né? Antes da gente ter qualquer coisa, a gente vai vendo, porque existe estatística em saúde, né? As empresas não fazem seus cálculos, suas estratégias, o planejamento estratégico baseado em dados. A gente tem dados em saúde, então a gente mais ou menos sabe rastrear quem são as pessoas mais propícias a ficar doente. Por que não usar esses dados a nosso favor, né? A gente faz revisão de carro, né? Os homens adoram carro, então a gente leva o carro, arruma o carro, não deixa o carro sujo e com a gente mesmo a gente descuida um pouco, né? É essa visão do movimento do Novembro Azul, é tentar a gente cuidar um pouquinho da saúde. Isso vai fazer muita diferença no resultado de sobrevida, porque a gente vai prevenir não só câncer de próstata, vai prevenir diabetes, viu cedo, vai prevenir pressão alta, então não vai ter um infarto, não vai ter um derrame. Isso não é só a uma próstata. conjuntura de fatores, né? É uma conjuntura. Quando o paciente vem no consultório urológico, eu não falo só sobre próstata. Eu pergunto, como é que está a tua alimentação? Tem feito atividade física? O senhor fuma? Quantas vezes por semana bebe? Quantos litros de água o senhor está bebendo por dia? Isso faz parte de um atendimento maior, né? Não é só o toque, né? Que o povo às vezes vem... É um mito, é o grande tabu, mito, né? Eu vou no consultório do médico, ele vai querer fazer o toque. Nós vamos falar de tantas outras coisas que não é só o toque. O toque faz parte para alguns e talvez seja muito importante, mas tem todo esse contexto, porque o indivíduo dentro do consultório de urologista, ele não é a próstata, né? Ele é o Antônio, ele é o João, né? Ele é uma pessoa, a gente tem uma visão mais global sobre isso. E isso é importante também os outros especialistas, por isso que às vezes os cardiologistas ou os clínicos aproveitam que o paciente venha ao consultório e pede um PSA. Porque legal. Faz, de alguma certa forma, uma prevenção, mesmo que não seja o conhecimento total. E alguns têm aqueles conhecimentos dos fatores variáveis, né? Mas isso não é tão simples. Outros, não.
Sim. Então, Porque se às vezes esperar para ele ir no urologista, pode demorar mais, né? Se ele já foi no cardiologista antes e puder ter essa prevenção, já tem uma opa. E o cardiologista, ele pode identificar ali que teve alteração no PSA, não dar um diagnóstico ou dar algum direcionamento, mas sim encaminhar ao especialista, né? sim, exatamente. Então, eles fazem esse papel. A gente recebe muitos pacientes do cardiologista porque o homem tem medo de morrer do coração. Né? E, na verdade, com razão, porque a primeira causa de mortes do homem são as doenças cardiovasculares, Sim. né? Então, o homem tem isso na sua cabeça, ele sabe que tem que cuidar disso, então, de certa forma, ele se preocupa um pouco mais. Daí o cardiologista aproveita e pede o PSA e já se tiver alterado na visão do cardiologista, ele já recomenda. Sim. Isso é muito importante. Não só o cardiologista, qualquer médico que aproveitar o homem que está consultando para fazer prevenção de qualquer situação, né? Eu sou um cara que quando eu ouço de câncer de próstata, para mim é só exame de toque. Jamais eu ouvi na minha vida que poderia ter um indicativo através de um exame de sangue. E não também que o exame de toque ele é o único método para identificar, ele é complementar aos outros. Então existe muito tabu dentro desse assunto, mas eu acho também, doutor, porque muita desinformação, principalmente hoje e atualmente nesse ramo de rede social. Você vê muita desinformação sobre o assunto? De maneira geral, eu não vejo grandes desinformações. Eu vejo muito tabu, muita brincadeira ainda assim, não em redes sociais, mas de maneira geral na comunidade. Sim, aspecto né? mais cultural. Mais na comunidade, assim. Isso atrasa a prevenção, né? Atrasa. A prevenção é atrasada um pouco por tabus e mitos, por preconceito ainda, principalmente das gerações mais antigas, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer. O homem tem medo de ficar doente. O medo, ele é diferente do preconceito. O medo de ter dor no exame de toque. Sim. O desconhecido do exame de toque, como será que é? Será que eu tenho que me preparar? Será que vai doer? O exame de toque é um exame rápido, que leva alguns segundos. É feito sem preparo nenhum, né? A gente, claro, posiciona o paciente, lubrifica o dedo para que não haja um grande desconforto e dura menos de 10 segundos o exame de toque. É rápido. E é muito comum o paciente, depois de fazer, com todos esses bastidores da sociedade, os mitos do exame de toque, o paciente fazer o exame de toque e dizer assim, mas já acabou? Tipo, é isso? É só isso? Não precisa mais nada? O senhor vai fazer agora? Eu não preciso fazer nada antes disso? Então veja como a gente imagina uma coisa enorme, uma dificuldade muito grande e chega na hora, eventualmente a gente surpreende com uma coisa mais simples. Claro, não é natural, pode ser desconfortável? Pode, mas é uma coisa rápida e que te garante, dentro do contexto da próstata, maior tranquilidade. Né? Te garante conhecimento sobre a tua saúde, né? Te ajuda a prevenir situações. Então, é realmente um tabu, um mito, mas a gente vê que os pacientes têm muito medo do toque, mais mesmo até que às vezes eu acho do preconceito. Sim. Até mesmo você falou ali que o homem ele tem medo de ficar doente, né? Eu acho que também, às vezes, estar no médico dá essa sensação, tipo, eu tô procurando doença, né? E não é sobre isso, né? Se eu for lá eu vou achar alguma coisa, é verdade. É sobre a prevenção, né? E até mesmo, né, já estou com câncer, né? Quem já está nesse estágio, quais são os tratamentos disponíveis? Então, o que acontece? A gente, quando faz o toque e o exame de sangue, a gente identifica o paciente com alterações. Esse paciente normalmente irá ser submetido a outros exames. Normalmente a gente faz uma ressonância magnética. Existe uma classificação de risco para a próstata, que nem o BIRADS, o Guilherme contou para vocês. Existe o PIRADS para a próstata, e aí através dessa classificação da ressonância magnética, somada à primeira avaliação do exame de sangue, PSA e o exame de toque, a gente vai indicar uma biópsia. A biópsia é a retirada de fragmentos da próstata, em que a gente vai ter então um diagnóstico confirmado. O diagnóstico confirmado é um diagnóstico da célula alterada. A gente também tem grau variado e o tratamento vai depender do grau. Né? Quando a gente tem a possibilidade de curar o paciente, a gente tem 3 opções. A primeira opção, e mais conhecida, é a cirurgia de câncer de próstata, onde a gente retira totalmente a próstata, junto com as vesículas do sêmen, que são
juntinhas mesmo, é um órgão colado na próstata e eventualmente tira algumas ínguas ao redor na região da próstata. Essa é a prostatectomia radical, que é a cirurgia para a cura do câncer de próstata. A segunda opção é a radioterapia. Radioterapia é um método de tratamento não invasivo. Esse paciente vai a uma clínica de radioterapia receber radiação. Então vai ser feita a mira da próstata através da máquina de radioterapia e ela vai lançar radiação sobre a próstata. O pessoal diz que vai queimar a próstata. Na verdade, vai receber radiação por dias sucessivos para que as células alteradas se aquietem, se acomodem, certo? Esse também é um tratamento de cura. E, por fim, quando o paciente entende, compreende bem e tem um ótimo relacionamento com o seu médico e ele tem um diagnóstico de um carcinoma de baixíssimo risco, porque existe essa classificação, a gente até chama o carcinoma de próstata nessa condição, carcinoma mínimo e de baixo risco, esse paciente pode fazer acompanhamento. Ele não vai operar, ele não vai fazer radiação. Ele vai colar no médico e ele vai andar com o médico dele, acompanhando através de exames rotineiros. E essa rotina é maior do que a rotina naturalmente. O espaço de tempo é bem menor, bem menor. Esse paciente vai fazer mais vezes exame de PSA. Esse paciente vai fazer mais vezes exame de toque. Ele obrigatoriamente vai ter que fazer de novo biópsia de próstata, né? Para perceber se a doença que é mínima continua mínima. Se ela não evoluiu. Ok. E se qualquer sinal ocorrer no julgamento do médico urologista, demonstrando que a doença está aumentando ou está piorando, a gente consegue, porque é mínimo de início, a gente consegue a cura também. Então eu acompanho pacientes às vezes por 1, 2, 5 anos e ali apareceu uma mudança. E aí ali eu opero com a mesma taxa de cura. Se eu tivesse operado ele de início. Que é a remoção da próstata. Da próstata, exatamente. Eventualmente terão pacientes que nunca precisarão ser operados. Que aí a radioterapia... Nem radioterapia, nem cirurgia. Eles farão acompanhamento, a gente chama isso de vigilância ativa. Eles farão vigilância ativa para a vida inteira. Se não houver mudança, muito provavelmente esse homem não vai morrer de câncer de próstata. Mas faz uso de alguma medicação, alguma coisa? Realmente acompanhar se não há progressão ali. Isso. Vamos dizer que como é um carcinoma muito pequeno, com um grau muito baixo, ele não se tornará uma doença. Só que a gente não tem como saber exatamente isso no início. Então a gente vai acompanhar. E existem critérios para isso. Não é o paciente que decide que pode fazer isso. É o médico urologista conhecedor dos exames que vai enquadrar esse paciente nesse método. Não é para todos, é para uma pequena parcela. Mas a gente faz isso. A gente faz isso porque se esse paciente não vai morrer desse câncer, por que operá-lo? Por que fazer radiação? Queira ou não queira, os tratamentos sempre mexem em alguma coisa no organismo. Então eu tenho pacientes que eu acompanho há muitos anos e nunca fiz nada. Só que eles vêm no consultório de vez em quando. E eu tenho alguns pacientes que vinham acompanhando e mudamos a estratégia. Agora mudou, parece que vai piorar, vamos operar e ficaram curados. Qual foi o benefício? Ele teve mais 5 anos, às vezes, de uma qualidade de vida melhor. Especialmente para o homem, a gente quando fala de próstata e os tratamentos da próstata podem mexer na vida íntima do homem, na função sexual do homem. Então se a gente tem um tempo mais prolongado às vezes para esse paciente sem mexer, maior qualidade de vida íntima ele vai ter. Porque isso também mexe com a autoestima, tem todo um negócio por trás ali, né? Claro que a vida é mais importante que isso, né? Quando a gente tem um câncer, a gente precisa tratá-lo, nesse momento a gente vai pensar na cura. Né? A vida sexual sempre pode passar na cabeça do homem, mas ele vai querer ficar vivo. Mas se a gente tem essa oportunidade, a gente vai usar. Né? Então são esses tratamentos, a prostatectomia radical,
a radioterapia ou a vigilância, que não deixa de ser uma modalidade de tratamento. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Porque quando a gente fala sobre câncer é aquilo, né? Tem o diagnóstico, se eu não tratar, ele vai se propagar, vai pegar em outras partes, e ali a gente vai ter o desfecho que a gente conhece. Agora, que eu posso acompanhar e essa doença, ela não progredir, né? E até curar só com acompanhamento é muito interessante. Até Não tinha pelo ouvido tratamento, isso. né? Eu achei que todos os cânceres se tratava com quimioterapia. Sim. E nesse caso da próstata nem é uma opção, então. Não, na verdade ela pode ser. Essas 3 modalidades de tratamento são tratamentos curativos. Eu falei para vocês de início que o câncer de próstata é um dos mais frequentes do homem. Na verdade, ele só perde para o câncer de pele, que não é o melanoma, o câncer de pele simples, o carcinoma epidermoide ou basocelular de pele. Depois, o câncer de próstata é o mais comum. Ele é o segundo que mais mata, perde no Brasil para o câncer de pulmão. Caramba. Mas olha que coisa que não combina. Como é que ele é o segundo que mais mata, mas ao mesmo tempo ele é um dos mais curáveis? Sim. Inclusive eu posso até às vezes acompanhar. Pois é. Entendem? Eu tô perplexo, de verdade. Então, esse é o nosso trabalho nesse movimento da campanha. Porque como a gente pode curar muita gente, e às vezes até em alguns casos a gente poderá acompanhar, veja como é muito... é inverso o pensamento de que ele acaba sendo muito mortal, né? Sim, sim. E isso é aquela questão, a gente chega ao médico quando começou a sentir alguma coisa, quando apurou alguma coisa, em que daí a gente acaba perdendo a melhor oportunidade, o tempo de cura. Sim. E aí quando não tem essa opção de cura, a gente está falando dos tratamentos que não são curativos, são os tratamentos paliativos. E aí sim, a gente tem a opção da quimioterapia. E antes da quimioterapia, no câncer de próstata, a gente tem a opção do tratamento hormonal. Na verdade, a próstata, ela recebe estímulo hormonal e o câncer de próstata também é alimentado principalmente pelos andrógenos, um hormônio até bastante conhecido atualmente, que é a testosterona. Então, quando a gente consegue bloquear os andrógenos, os hormônios que eu cito aqui, a gente está falando de antiandrógenos, eles bloqueando a produção dos hormônios, a gente consegue controlar de maneira paliativa a doença e levar o homem a ter, às vezes, uma sobrevida melhor, com melhor qualidade de vida, desde que ele esteja usando os hormônios. Então, no tratamento paliativo, a gente tem os hormônios, tem a quimioterapia e tem outras alternativas. Por isso que o tratamento de próstata a gente tem muita opção, a gente tem muita cura, e mesmo quando é paliativo, os pacientes muitas vezes sobrevivem anos. Ele não é um carcinoma tão agressivo como o pulmão, que eu disse que é o que mais mata. A gente tem múltiplas opções, múltiplas estratégias de acordo com cada fase, com cada perfil, na verdade, com cada grau do câncer de próstata. Então, muitos pacientes, mesmo com metástase, às vezes duram, sobrevivem por anos, mesmo no tratamento paliativo. O paliativo, me corrija se eu estiver errado, doutor. O paliativo, ele funciona o tratamento para que o câncer que ele já está num certo estágio, ele não se espalhe mais. Você vai contendo ele, é isso? Exato. Porque se a gente deixa a natureza agir sem tratamento nenhum, o paciente vai ter uma morte mais rápida e mais sofrida. Porque é a natureza do câncer, né? Isso. Ela vai espalhar. O câncer de próstata, além das ínguas que ele dissemina, ele também atinge os ossos. Então, a característica maior da metástase do câncer de próstata é atingir os ossos do esqueleto. Todos os ossos são possíveis de serem atingidos. E, eventualmente, as vísceras também, fígado e outros órgãos internos. Então, o paliativo busca diminuir a velocidade desses acontecimentos. A gente vai controlando, eventualmente se desregula um pouco de novo, vamos dizer que o câncer volta, a gente muda o remédio e vai mais um pouco, aí o câncer volta, a gente muda o hormônio, entra com uma quimioterapia, a gente posterga um pouco mais, mas o paliativo quer dizer que a gente não vai curar. É pro resto da vida, né? É pro resto da vida.
É diferente, eu operei, eu fiz uma radioterapia, o paciente certamente vai fazer acompanhamento, mas pode ser que ele nunca mais faça nenhum tratamento, ele está ótimo. Sim. E quando é o paliativo, a gente vai estar sempre de olho e eventualmente tendo que mudar o tratamento e até eventualmente que a gente tenha um momento que a gente não controle mais, Sim. que usou todas as ferramentas e mesmo assim ali a doença acaba vencendo, né? É por isso que então é tão importante a prevenção. Quanto mais cedo eu descobrir, mais possibilidades de tratamento e até de formas de tratar eu tenho. Qual é a taxa de cura quando eu descubro ele no início ali? Nesses carcinomas, quando a gente diagnostica precocemente, se ele não é um paciente que já surgiu com um carcinoma metastático já no início, porque Sim. pode acontecer, infelizmente nem todos a gente vai conseguir salvar, em torno de 20%, 15% já são carcinomas avançados no primeiro momento. Os outros, quando a gente diagnostica precocemente, as taxas de cura são maiores do que 90%. Caramba! Em alguns casos, quase 100%. Quanto mais baixo o grau, quase 100%. Como eu falei, tem gente que a gente nem vai fazer, né? Então esse caso é um caso em que a gente está beirando ou tendo 100% de cura, né? E esse fato da cura ser tão alto é que nos faz trabalhar para que a gente faça cada vez mais diagnósticos precoces, né? Sim. Se eu tenho, então, algum fator genético na família de risco, ou se eu já tenho casos na família, eu devo iniciar ali, pelo menos, a minha prevenção ali com uns 40 anos. Com 40 anos, todo mundo deve ir ao médico se informar. Ok. A prevenção e a recorrência das consultas normalmente vai depender de um PSA inicial, da combinação do médico com aquele paciente, e normalmente em torno dos 40, 45, para esses casos que estás contando, a gente vai iniciar. Quando o paciente não tem histórico nenhum, não tem histórico familiar, o PSA está baixinho, não sente nada, esse paciente provavelmente vai ter a conversa aos 40 anos e eu vou dizer para ele, volta aos 50 porque não tens por que ficar vindo todos os anos aqui. Legal. Quando a gente fala de rotina, são uma vez no ano? Depende. Porque houve um tempo que se fazia isso, a rotina uma vez por ano na próstata. Por diversos fatores e estudos, isso foi revisto. Se discutiu isso e muitas vezes se questionou se era necessário para câncer de próstata esse rastreamento anual. Isso é uma coisa bastante discutível. O que a gente tem que passar a mensagem é que o paciente tem que ir se informar e ele vai combinar com o seu médico como ele vai fazer a sua rotina. Muitos vão fazer rotina anual, alguns que eu enxergar que não tem um risco muito grande poderão fazer rotina bianual e eventualmente até por um intervalo maior. Mas não existe uma receita. Entende? Eu preciso ver aquele indivíduo, combinar com ele o que ele acha, o que eu acho para ele, e a partir dali a gente vai ter um vínculo, uma combinação, uma parceria de cuidado que não vai ser igual para mim e para ti. Cada um, com as suas características, com o seu histórico, vai receber uma orientação. De certa forma, isso tem mudado. Então, antigamente, vamos dizer assim, não tão antigamente, se fazia a orientação de fazer todo ano. E muitos pacientes preferem fazer assim porque se sentem mais seguros. Porque senão esquece. O Novembro Azul vem aí, a campanha, muita gente aproveita que lembrou Só lembra ali que também, lembra disso, apesar de qualquer mês do ano, a gente deve se cuidar. Mas o Novembro ajuda a lembrar todo ano as pessoas. Muita gente vincula datas, né, da sua rotina. Bom, é meu aniversário, então no mês do meu aniversário eu vou para não esquecer, eu estou sempre indo ao urologista. Então, tem gente que se sente confortável assim, e também é possível, mas cada paciente receberá uma orientação diferente. Legal. Cada caso é um caso, né? Sempre que a gente entra nesse assunto, a gente vê cada vez mais que não existe um câncer igual ao outro, o tratamento para um não é o mesmo para outro, então não adianta ir no Google se informar, né? Exato. Temos que ir no médico, não tem jeito, né? E uma curiosidade, doutor, você falou muito ali sobre o inchaço da próstata, né? Como que eu identifico a próstata inchada? Então, isso eu comentei mesmo, existem outras doenças que não são câncer na próstata. A doença mais comum da próstata é a hiperplasia benigna, é o aumento benigno da próstata.
isso praticamente todos nós teremos. Que é natural da idade. Que é ali, natural né? da idade. É que nem a gente ter cabelo branco. A gente vai ter cabelo branco, vai cair um pouco de cabelo e a minha próstata vai inchar um pouquinho. Sim. Tem algumas pessoas que têm mais cabelo branco. E também vão ter pessoas que vão ter a próstata mais inchada. Outros não tanto, né? Então essa variação, Ótima analogia, ela faz muito parte, bom. ela faz parte do envelhecimento do homem. Todo mundo vai ter um pouquinho mais do aumento da próstata. Como é que a gente descobre? Como é que a gente sabe diferenciar entre um e outro? Exame de toque, exame de sangue, né? Ok. Então, se a gente não tem fatores que nos levam a pensar que seja câncer, a gente entende que é um aumento benigno. Até porque o câncer nem está associado ao tamanho da próstata. Sim, sim. O câncer pode dar uma próstata de tamanho normal. Até pelo exame de sangue, o senhor consegue ver o tamanho ali ou estima? Estímulo, existem exames de imagem, a gente pode fazer exame de ultrassom, né? Ok. Então, nem sempre para identificar se é maligno ou benigno vai precisar fazer uma biópsia. Raramente vai precisar fazer uma biópsia. Quando a gente não faz a biópsia, é porque a gente está entendendo que é uma hiperplasia benigna. A gente só faz a biópsia quando a gente tem indícios que nos levam a pensar nisso. No exame de toque, a próstata está dura, tem um caroço, tem um nódulo. Ou o exame de PSA alterou, ou aumentou muito rápido, ou está muito alto para o tamanho daquela próstata, muito alto para a idade daquele paciente. Então, um dos dois alterou, a gente vai abrir o olho, vai fazer uma ressonância e vai decidir se faz biópsia. Se a gente não tiver indício nenhum, a gente está entendendo que aquele homem está na natureza dele, não tem sinais de câncer, provavelmente uma hiperplasia. Muitos homens vêm ao consultório médico porque estão urinando mal. E aí a gente tem tratamentos, às vezes, com remédio para hiperplasia, para urinar melhor. E às vezes também existem cirurgias de próstata para hiperplasia, que não tem nada a ver com a cirurgia de câncer de próstata. São cirurgias diferentes. Popularmente as pessoas falam, meu vizinho está com problema na próstata. Todo mundo já pensa, já está com câncer. Sim, sim. E quantos desses, na verdade, não são câncer? São pessoas que têm hiperplasia, que estavam urinando mal, foi visto que era hiperplasia, o remédio não resolveu e, portanto, foi decidido um tratamento cirúrgico diferente. Não se tira a próstata inteira, como no câncer. A gente só abre o caminho para a urina passar. Que interessante. Porque o homem com hiperplasia benigna, muito severa, pode trancar a urina. Não tem nada a ver com câncer. Por isso que ele urina mal. O que é urinar mal? Urinar mal é quando a gente faz o xixi, o jato ser fraquinho. Em vez de fazer um arco longe, assim, mijar longe, o paciente começa a fazer xixi bem pertinho. Fino assim, né? Fino. Aí ele termina, logo ele volta para fazer mais um pouquinho. Esse é um jeito de urinar mal. Outra forma, levantar várias vezes de madrugada para fazer xixi. O homem não dorme direito. A gente vê aqueles idosos, às vezes, dormindo durante o dia, né? Sim, e durante a noite, passa a noite inteira no banheiro. O meu avô usava um pinico debaixo da cama. Para que o pinico debaixo da cama? Porque o banheiro era fora, não era dentro de casa. E aí, quando dava vontade de fazer xixi, ele pegava o pinico, sentava na cama e fazia o xixi. Botava o pinico, mas fazia pouco, né? Sim. Só um jatinho. Sim. Só que não esvaziava a bexiga porque está fechado o canal da urina. Agora eu entendi. Aí ele botava o pinico embaixo da cama, deitava para dormir. Dormia mais 15 minutos, levantava de novo, fazia mais um pouquinho. É essa a frequência? Às vezes 15 em sim. 15? Às vezes sim, às vezes de hora em hora. Caramba. Mas a gente urina mal de noite. O homem vai, tenta urinar, não consegue urinar tudo, né? E aí daqui a pouco tem que fazer de novo. Outro sintoma, ardência. Vai fazer xixi, queima, arde, como se fosse uma cistite forte. Tipo infecção urinária. Tipo infecção urinária, mas na verdade a ardência não tem a ver com infecção, ela tem a ver porque está apertado o canal. Daí o homem está fazendo força para fazer xixi e aí queima o canal. Nossa, um sintoma pode ser nada a ver com o que a pessoa acha às vezes, né? Sim. Até você falou ali que é muito comum os homens procurar ali por causa de associar a sua profissão à próstata, né? Mas existem outras coisas que a urologia faz pelo homem, né? E por que um homem deveria procurar um urologista? Então, na verdade, a gente tem a oportunidade de atender o homem em todas as fases da vida, né? Vejam, a criança, no primeiro dia de vida, ela já é avaliada a sua região genital. O menino, ele tem muitas malformações congênitas, é muito frequente alterações de testículo, o testículo que não desceu para a bolsa escrotal, então o menino nasceu só com um, e aquele testículo não desce.
o canalzinho da urina que às vezes ele sai, a saída do canal da urina está no lugar errado, que a gente chama de hipospádia. A gente também tem fimose, muito frequente no menino pequeno. Então, nessa fase, o homem já pode ser visto. Depois, na adolescência, a gente tem visto cada vez mais aquela aproximação que a gente diz que a mulher tem. É o jovem vindo na consulta querendo saber sobre sua sexualidade, se é normal, se não é normal, se meus órgãos estão tudo ok, como é que eu coloco camisinha, quais são os métodos anticoncepcionais que eu posso usar, como eu posso fazer para não pegar doença, quais são as vacinas que eu deveria ter para começar a minha atividade sexual, né? Então o homem... Olha que importante. Isso é uma informação, muitas vezes os pais não têm o conhecimento, ou às vezes não têm a intimidade, isso cada pessoa de um jeito, então é uma oportunidade do jovem consultar também. A gente atende depois, claro, a próstata, que estamos falando agora, tudo sobre próstata. A gente atende cálculo renal. Né? Rim também? Rim, então cólica renal, pedra nos rins, né? Infecções urinárias. A mulher muitas vezes vai ao ginecologista, mas muitas vezes o ginecologista encaminha para o urologista. Então vai mulher no urologista vai também. muita mulher. Mais bonito aqui, hein? Olha só, eu não sabia. A gente fala aqui que conhecimento é poder, né? E cada vez mais a gente sabe que é poder mesmo. Pois é. Porque o urologista, ele é o médico do sistema urinário e genital masculino. Ou seja, a mulher tem sistema urinário. Então a mulher tem rins, tem ureter, que é o canal do rim, tem bexiga. Então bexiga baixa, o urologista trata também. Problemas de escape de urina, né? A mulher tem incontinência urinária, a mulher tem dificuldade às vezes para urinar por algum motivo. Então, vejam, a mulher também vai no urologista. Né? Eu não sabia disso. Essa é uma novidade para mim também. E o homem tem a oportunidade de cuidar, o urologista tem a oportunidade de cuidar do envelhecimento do homem. E tem um assunto que é fervoroso nos dias de hoje e que nos preocupa bastante também, que é o uso e abuso de hormônios no homem, né? Com uma ideia de não envelhecer ou de ter um envelhecimento mais saudável. Existem realmente, a gente faz isso uma vida inteira, o urologista uma vida inteira avalia se o homem tem deficiência hormonal e se ele precisa repor, né? Então isso faz parte, a gente vai acompanhar o envelhecimento do homem. Mas hoje a gente está enxergando um movimento muito grande de uso sem necessidade, por estética, por promessa de não envelhecer ou envelhecer mais devagar, por performance esportiva, e a gente tem bastante cautela quanto a isso, a gente que lida com isso há muitos anos, porque eu já falei que a testosterona é um hormônio que tem a ver com a próstata. Sim. Quando a gente abusa de testosterona, a gente pode agredir o testículo. Então, homens jovens, se abusarem de maneira sem necessidade, poderão ficar inférteis. Ginecomastia também? Pode ter também. Homens são avaliados, não são avaliados e começam a fazer reposição hormonal, sem mesmo saber como está a sua próstata. Uma das contraindicações absolutas para o uso de qualquer hormônio andrógeno, testosterona, reposição de hormônio, é se a gente tem câncer de próstata. E se o cara não vai, ele nem sabe? Pois é. Entende? Então a gente vê nas academias o uso abusivo para malhar como se fosse uma vitamina. Sim. Na verdade, então, a mensagem que se tem é que se banalizou, que o hormônio não é vitamina, que ela está associada, os hormônios estão associados à saúde masculina, dos testículos, da próstata. Tem gente, sim, que vai precisar fazer reposição hormonal. Isso deve ser monitorado, porque isso não é uma vitamina, isso é um hormônio importante da saúde do homem. Eu até falei, a gente trata com anti-hormônio o câncer de próstata. É verdade. Né? Então não é que usar hormônio vai causar câncer de próstata, mas a gente tem que saber como é que é a próstata desse homem antes de usar. Se o corpo produz naturalmente e eu começo a botar mais, o corpo é inteligente, ele vai parar de produzir, né? Exatamente. Aí no momento que eu parei de tomar, aí eu tenho um problema, né? Exatamente. É aí que homens jovens muitas vezes perdem a capacidade de ter filhos, porque a gente silencia o funcionamento natural do testículo. Silenciando esse testículo, ele entende que não precisa trabalhar,
ele atrofia, ele fica pequeno. Caramba. E aí, muitas vezes, o homem não é avisado. Eu não julgo o paciente não sabe de nada. Sim. Ele é um leigo. O problema é o profissional que não avisa esse risco, né? Ou às vezes ele nem sabe. Sim. E às vezes foi orientado, alguém orientou ele, alguém de confiança. Às vezes né? é um amigo, às vezes é o educador físico. Na academia Sim. não são todos, mas às vezes sim. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque as consequências quem atende é o urologista. Sim. Então, muitas vezes, aquele amigo que deu na academia, que escutei de um vizinho, recebi, ele não vai saber o que deu, qual foi a Sim. consequência disso, né? E hoje a gente encontra, né, falando sobre o que o urologista pode fazer, a gente encontra toda semana inúmeros homens de todas as idades usando hormônios, a maioria sem precisar. Caramba. Então é recorrente, isso acontece Isso mesmo. é hoje uma febre no mundo inteiro, não só no Brasil. Um pouco pela imagem, né, que a gente vê nas redes sociais. Sim. E aí eu falei que sobre câncer de próstata não tem tanta grande quantidade de desinformação. Sim. Sobre o hormônio tem. Sim. Muita desinformação e muita banalização e muita venda de curso, né? Sim, Mercado indicando. paralelo de hormônios. Tá se tornando mais acessível e mais perigoso. Mais perigoso, exatamente. Eu não sou contra. De novo eu digo, para quem precisa, essas drogas Até já porque é um existem há tratamento, muitos né? anos. Elas já existem há muitos Sim. anos. O que acontece é que se banalizou. E aí a consequência vem vindo, ela vai vindo. Daqui a um pouco a gente cada vez mais vai ter. Né? Vocês imaginem um paciente com câncer de próstata, ele nunca soube que tinha câncer de próstata, começou um hormônio. Se ele começar um hormônio, vocês imaginem o que vai acontecer com as células de câncer de próstata. Sim. Isso vai ser acelerado. Né? Até porque você usou anti-hormônio para dar uma contida ali. Isso. Quem não tem câncer de próstata e precisa usar hormônio, por exemplo, só tem hiperplasia, tá tudo certo. Usando hormônio na faixa de segurança, tá tudo E certo. se precisar, né? E se precisar, tá tudo certo. O problema é que às vezes a gente nem sabe. Sim. Aí o paciente só vai saber quando aquilo lá explodiu, que a gente chama, quando a doença ficou ruim, quando ela aumentou, quando ela avançou. E eles recebem sem fazer um PSA, sem fazer um toque, sem saber como está a sua próstata. Vejam que esse é um perigo. Então, eu trouxe esse assunto, até aproveitando o que o urologista faz, porque é um assunto muito contemporâneo e muito frequente. Então é essa chamada para você, homem, assistir esse podcast. E se cuidar, né? Exatamente. Se cuidar, porque só assistir, ouvir e não fazer nada não vai adiantar. Não adianta correr do urologista. Não dá. E olha só, meu Deus do céu, ficou tranquilo. Ficou bem tranquilo ir no urologista agora. Uma curiosidade, né? Aproveitando aqui, qual a função da próstata? Então, a próstata ela é um órgão do sistema genital e urinário. Ela tem uma função dupla. Ela é, na verdade, posicionada logo abaixo da bexiga e ela circunda o canal urinário. Portanto, como ela fica logo abaixo da bexiga, ela está envolvida pelos músculos que controlam a urina. Agora tudo faz sentido. Então ela é, de certa forma, uma das responsáveis pelo jeito que a gente urina, pelo nosso controle, porque ela está perto dos esfíncteres urinários. Esse é o lado da função urinária. E a função genital, a função reprodutiva, é que colado nela tem as vesículas do sêmen. E o sêmen usa o mesmo canal urinário para ejacular, né? E a gente poder procriar. Então, a próstata tem a função de produzir algumas proteínas, dentre elas o PSA, que fortalece os espermatozoides que vêm do testículo para que a gente possa engravidar a nossa parceira e ter filhos e manter a imunidade, né? Caramba, agora tá tudo relacionado. É por isso que se eu tenho um inchaço da próstata, eu tenho ali um obstáculo. Aperta a bexiga, eu tenho que ir mais no banheiro. Que interessante. Exatamente, temos um obstáculo para urinar melhor. Por isso que às vezes, quando a gente faz uma cirurgia ou uma radioterapia, um tratamento para próstata, principalmente para câncer de próstata, logo assim de saída, logo no início da cirurgia de próstata, a gente vê o homem escapar urina. Vocês já devem ter escutado que fica escapando urina, além da parte sexual que é afetada. Alguns homens ficam com uma certa incontinência
transitória. Com o tempo ele vai Até melhorar. Para o músculo da bexiga acostumar ali, Para né? se adaptar com a novidade da retirada da próstata. Porque tem mais espaço, seria ali? Tem um... Na verdade, a gente refaz o caminho. Ok. Bexiga, próstata, canal urinário. Ok. Tem que tirar a próstata. Aham. Tira uma peça intermediária, Sim. conecta a bexiga no canal da urina. Ok. Aquela pecinha que ficava no meio ali não tem mais. Não tem Vai mais. direto. E ela era muito próxima dos controles de urina. Que interessante. Então, o homem, depois de uma cirurgia para câncer, ele tem um pouco mais. É porque eu cito que é para câncer porque para cirurgias de hiperplasia isso não é assim. Sim. Para câncer, o homem vai ter uma dificuldade de segurar a urina, né? E também não vai ter mais a ejaculação. Já que a próstata e as vesículas do sêmen vão ser retiradas. Ele fica infértil, no caso. Sim, ele fica infértil, mas é outro mito que ele não vai poder namorar. Muitos homens conseguirão ter relações sexuais depois da cirurgia, com tratamento, com acompanhamento. Sim. Aí é um capítulo à parte, mas ele vai conseguir essa recuperação. Os resultados funcionais, falando sobre incontinência urinária, controle da urina e sobre a sexualidade, eles têm melhorado muito com a cirurgia robótica, que na verdade é uma forma de fazer a cirurgia de câncer de próstata e outras tantas de uma maneira mais precisa e delicada, certo? Ela não é tão agressiva, a gente consegue ser mais delicado próximo daquela musculatura que a gente está falando que controla a urina. A gente consegue ser mais delicado perto dos vasos e dos nervos que circundam a próstata e que tem a ver com a ereção. Então, a cirurgia robótica, eu já faço ela desde 2000, na verdade. Aqui em Brusque ainda não tem. A gente faz isso no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Doutor? No Brasil ela já tem há muitos anos. Desculpe, 2000 não, desculpe, 2020. Ok. Isso, bem não, recente. É bem recente. Brusque, provavelmente no ano que vem, vai ter disponível no Hospital Azambuja. Legal. Mas a gente já tem a oportunidade de oferecer para os pacientes da região no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. E é impressionante como a gente conquista resultados funcionais melhores. A gente consegue nitidamente perceber que a gente está fazendo uma cirurgia melhor pelo paciente, né? Que legal. A gente consegue nitidamente perceber que eu estou tocando naquele músculo que eu tenho que ser delicado com mais delicadeza. Que é precisão, né? É a precisão do movimento do braço robótico, que é controlado por um joystick, não é a minha mão lá, é a mão do... Aí não tem tremor, tal. Não tem Se bem que a tremor. mão do médico é bem firminha, né? Mas não tem tremor, exatamente. A gente consegue calcular ou configurar até o movimento, a velocidade do movimento. E o tremor não existe, né? A reprodução do teu movimento no joystick é uma reprodução mais precisa do que a tua própria mão. Então a tecnologia tem nos ajudado na recuperação. A radioterapia também tem tecnologia melhor. A radioterapia também evolui. Cada vez mais ela tem atingido só o câncer de próstata, sem trazer outras consequências também. Que legal. Porque a radiação, vocês imaginem, a próstata não está perto da bexiga? Sim. Se ela for mal aplicada, o paciente vai ficar com dor na bexiga. Ele pode ficar com dificuldade urinária ou perda urinária também com a radiação. Pode atingir também os nervos do sexo, então também com a radioterapia o paciente pode ficar impotente. Pode atingir o reto, que fica atrás, né? Da próstata, a gente faz o exame de toque. Então a radiação está por ali. A radioterapia também evolui. E se a radioterapia evolui, as consequências do câncer de próstata também vão ser melhores. Menos sequelas, né? Menos sequelas. Então, veja, tanto a cirurgia com a robótica, quanto a radioterapia com radiação mais focada, tem conquistado melhores resultados. É a tecnologia, né? Tudo muda, né? A saúde também muda. A gente tá facilitando, né? Exatamente. Que legal. Eu acho interessante esse papo da tecnologia, porque as pessoas precisam entender o quanto que ela também auxilia na parte de tratamento, na parte de identificação, de possibilidade de diagnóstico, de tratamento, e isso a gente só descobre, e a gente tem que reforçar aqui, que indo ao especialista, fazendo ali a prevenção dentro da idade certa. E são vários tabus aqui que foram quebrados hoje. Particularmente para mim, olha só, eu não sabia que existia primeiro exame de sangue
para identificar variação de próstata, de verdade, não sabia. Para mim era somente o exame de toque e ele era o exame responsável pelo diagnóstico. Outra coisa, para mim, quando falava que a pessoa teve o diagnóstico de câncer de próstata, tchau, acabou. E eu também vinculava a quimioterapia. Então, aquele tratamento super agressivo e tudo mais, ou a remoção total ali da próstata. Isso eu já tinha ouvido. Mas que eu tenho a possibilidade de fazer um acompanhamento caso eu tiver um diagnóstico. E essa doença, ela pode, às vezes, nem evoluir. E eu nem fazer radioterapia ou quimioterapia ou a remoção, é incrível. É um nível de informação assim que eu nunca ouvi, tenho certeza. Olha, vou chutar aqui, mas pelo menos 80% dos homens que ouvirem aqui, eu tenho certeza também que não tinham acesso a essa informação. E olha como esse primeiro passo de assistir esse podcast vai desmistificar e tirar a desinformação, que eu acho que é um grande passo. Deve ser muito bom ser seu paciente, porque de verdade, né, conversa muito bem, tem uma didática, doutor, faz umas analogias assim, que fica fácil para a gente entender, porque geralmente quando a gente fala desses assuntos é muito técnico, né? E chegou muito simpático e nos deu este brinde fantástico aqui, né? De lembrança, né? Do Novembro Azul. E por que um bigode, né? Tem uma história interessante por trás do símbolo aqui, né? Por que o bigode, doutor? Exatamente. O bigode, na verdade, é um dos símbolos do Novembro Azul, né? Vocês podem ver ele sendo usado por várias instituições como um símbolo do Novembro Azul. Na verdade, o Novembro Azul ele existe no Brasil desde 2008, mas ele tem origem em 2003 na Austrália. Um grupo de amigos para promover o cuidado com a sua saúde, porque tinham perdido um amigo querido, começaram a brincar de deixar o bigode, né? E fazer uma campanha, então, de fazer com que o homem se cuidasse. E isso tomou o mundo, né? O Novembro Azul é presente em praticamente todos os países. A gente vê aqui em Brusque a ponte estaiada iluminada de azul e diversos outros monumentos pelo Brasil afora são iluminados de azul, tamanha proporção do que essa brincadeira entre amigos tomou. Sim. E o bigode é porque realmente eles deixavam o bigode crescer e brincavam com aquela situação, né, do bigode. Então, a lembrança, né, a lembrancinha aqui é só um carinho a vocês, são muito simpáticos também, me receberam muito bem e, no fim das contas, sempre lembrando a importância do homem se prevenir, o bigodinho fazer esse papel aí, né? Que interessante, tem história por trás do símbolo, né? Isso que é bacana. Eu nunca ouvi isso também. Achei fantástico. O importante é reforçar o quanto que o Novembro Azul vem para reforçar o cuidado masculino. Né? Sim, interessante que não é sobre o câncer de próstata, né? Como o doutor falou ali no começo, é o cuidado masculino. Até porque os rapazes ali que iniciaram esse movimento, perderam um amigo, não foi por câncer de próstata, foi? Agora até nem me recordo, mas acredito que não. Sim. Lembrando que o homem não tem só câncer de próstata, a gente tem outros cânceres do homem, né? Sim. Existe câncer de testículo. Do homem? Existe câncer de testículo e existe câncer de pênis, por exemplo, que são tipos de câncer bem específicos do homem, né? Existem esses dois cânceres também. O câncer de testículo é para homens jovens, o câncer é mais comum e mais frequente em homens jovens, e o câncer de pênis para homens idosos, né? Eventualmente de classe social menos favorecida. Nunca ouvi falar. Exatamente, a gente não ouve falar. Nunca ouvi. E, claro, cirurgias e tratamentos acabam sendo agressivos em relação a essas situações. Mas é a lembrança de que não é só próstata, exatamente. E o urologista é o profissional que identifica, faz o diagnóstico? Identifica, que opera se for necessário, que encaminha tratamentos necessários, alternativos à cirurgia. É com ele mesmo, é com o urologista. Meu Deus, se você chegou até aqui porque tinha um motivo para procurar o profissional, ganhou mais 2. De brinde, assim, para procurar. Muito bom, muito interessante. Eu queria do fundo do coração, né? Agradecer a tua presença, a disponibilidade. A agenda do doutor não é fácil, tá? Principalmente agora, né, doutor, dessa parte de Novembro Azul, o senhor está palestrando bastante sobre isso, conscientizando o pessoal. Então, agradecer muito a presença. A forma que você explicou, eu acho que tem a capacidade de
quebrar paradigmas, mitos nas cabeças dos homens, né, que estão nos ouvindo. E a gente sempre faz um momento, né, Carol, que é o seguinte, doutor. Esta câmera aqui, ela representa a alma, o coração de quem está nos ouvindo e assistindo. E se você fosse falar de coração para o coração do nosso ouvinte, né, para o nosso colaborador, qual seria o conselho final que você daria para esse cara que chegou até aqui? Muito bem. Bom, o que a gente tem que levar de mensagem, né, dessa conversa toda? O homem sempre é visto como o líder da família, né, muitas vezes culturalmente o provedor, né, não necessariamente isoladamente, mas culturalmente o provedor, né, e ninguém quer deixar a família desamparada, né? Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Se a gente tem doenças preveníveis, cura para doenças que são preveníveis, no caso o câncer de próstata, e a gente não o faz de maneira correta, a gente de certa forma está pecando naquilo que é o que a gente tem de mais precioso, que é essa liderança, esse cuidado com a família. Será que eu vou viver? A gente nunca sabe. Mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 anos? Isso pode estar na minha mão. A gente não pode deixar isso para o aleatório. Sim. A gente não pode deixar isso como um barco, né, à deriva. A gente tem que tomar o cuidado, o leme do barco. A gente tem que dirigir a nossa vida, a nossa saúde. Assim como a gente dirige a nossa profissão, os nossos negócios, né, dirige a nossa família, a educação dos nossos filhos. Será que a gente não consegue entender que a gente vai fazer falta para a nossa família se a gente morrer cedo, morrer antes da época que deveria morrer? Eu entendo que eu faria muita falta para minha família. E é esse o pensamento que a gente tem que ter. Talvez nesse sentido o homem consiga ver o quanto é importante. Porque a gente pega histórias de pessoas arrependidas de não ter visto antes. É triste, Sim. né? Isso a gente não quer que se repita. Então a gente tem condição de fazer melhor, né? A gente tem condição de ir mais a médico. A mulher vai mais de 6 vezes que o homem a médico. Então, assim, essa é a mensagem. Vamos tomar conta, vamos cuidar da saúde. Quando a gente se cuida, a gente está cuidando da nossa família também. Doutor, quem quer conhecer mais o seu trabalho, quem quer te achar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais dessa parte ali, do trabalho que faz, onde tem consultório e tudo mais, como é que a gente faz? Aonde que a gente te acha? Qual é Instagram, LinkedIn, qual @? Bom, eu utilizo o Instagram, mas eu tenho o @Dr. Diogo Edile. Legal. E também o @ da clínica, que é @Uroclinic Brusque, Clinic, tudo com K, porque Legal. é clínica em alemão, nós estamos numa região de descendência alemã. Então, através dessas arrobas conseguem me achar. Eu atendo em Brusque, o meu consultório é no edifício Majestic, próximo à prefeitura, né, na rua João Bauer, no 7º andar. Então lá a gente tem temos consultórios e todo o atendimento urológico necessário, fizemos alguns exames urológicos e pequenos procedimentos lá também, né? A gente opera no Hospital Azambuja, aqui em Brusque, e a cirurgia robótica, como eu falei, a gente acaba fazendo a cirurgia por não ter ainda em Brusque, no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, né, que é a cidade vizinha aqui. Você já viu como é que funciona? Eu dei uma olhadinha no seu Instagram e eu achei sensacional. Realmente, existe a possibilidade de um dia no futuro a gente conseguir fazer uma cirurgia à distância. E eu fiquei chocada com essa informação. Para título de curiosidade, a cirurgia robótica mais feita no mundo é o câncer de próstata, tá? De tanto benefício que ele tem e também pela frequência. A mais feita no mundo? No mundo. No Brasil também, tá? É o câncer de próstata. Essa cirurgia de câncer de próstata, ela é uma cirurgia delicada por todos os aspectos de recuperação que a gente comentou e porque a próstata fica num buraquinho bem no fundo aqui da barriga, por trás do osso, esse osso pubis, então é um lugar bem estreito. E a cirurgia robótica traz essa facilitação. E já fizeram isso. Já aconteceu? Achei que seria uma coisa no futuro. Não, isso já foi feito com consentimento e de maneira experimental. Não experimental com animais, com pessoas foi feito com consentimento do paciente.
não aqui no Brasil, mas existem uma série de situações e de conflitos e de dificuldades de se implementar isso. Mas a possibilidade da velocidade da internet, da transmissão do movimento, de eu num console aqui no Brasil operar alguém nos Estados Unidos, em que tem um médico parceiro, colega meu, Sim, meio que acompanhando os braços robóticos, já que o console vai estar aqui, e poder trazer a segurança necessária, isso já tem sido feito de maneira como testes. Isso traz uma série de situações, inclusive éticas, inclusive de relacionamento com o paciente, inclusive de situações legais, né? Então tem a ver com a questão ética, com relacionamento médico-paciente, questões legais, tecnologia envolvida, sim. Mas o caminho parece que vai tornar isso possível, né? Sim, já foram feitos algumas cirurgias nesse sentido. Vai ampliar bastante, né, a questão da cura, na verdade, né, de poder conseguir atender mais gente. Né, a própria, hoje em dia a gente tem a internet, a pandemia deu uma movimentada nisso, né? A gente faz telemedicina, atende a longa distância, a gente manda receita sem ver o paciente, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail. Então isso tudo foi sendo acelerado pela pandemia. A tecnologia, ela vem para auxiliar, e na medicina a gente tem que ter só as cautelas relacionadas aos relacionamentos pessoais, entre a confiança médico-paciente, aquele olho no olho, toque no paciente, isso não tem como ser substituído. A conexão, né? As questões éticas envolvidas, porque são pessoas, né? Não é um produto da indústria, isso não é laboratorial, né? São pessoas que têm aquela única vida, né? Tem as questões legais, precisa ter constituição para ser feito isso, precisa ter legalidade em fazer isso. E por ser muito recente ainda, né, está evoluindo. Isso tem uma certa distância, com certeza, isso não é para logo, mas eu digo que a tecnologia parece que vai permitir. Tendência, né? É uma tendência. Que legal. Nossa, não imaginava isso, tá? Até porque, eu posso estar errado, quando você faz ali a operação com a máquina presencial, você não está olhando o paciente, você está olhando o computador ali e fazendo o processo na máquina. A distância não seria o mesmo processo? Em teoria sim. Em tese, né? No papel. Em teoria sim. Aquele paciente que está na sala de cirurgia a poucos metros de mim, ele está com um outro urologista que é um auxiliar que está na mesa de cirurgia com o paciente, enquanto eu estou no canto da sala no console. Sim. Mas esse paciente consultou comigo, eu fiz o exame, eu fiz o diagnóstico, expliquei a cirurgia para ele, ele olhou no meu olho, ele confiou em mim. Quando acabar todo esse processo tecnológico, ele vai acordar e ele vai querer me ver no outro dia, com a confiança que ele depositou inicialmente, vendo que a coisa deu certo. Então isso que é o grande complexo. Não é só a cirurgia. Não é só a cirurgia. E as dúvidas? E o depois? E o olhar da recuperação? Às vezes o paciente só está fazendo essa cirurgia porque confiou no senhor, né? Mas muitas vezes. Aí você vai falar, não, vai vir um cara lá, o cara é do Canadá, bom pra caramba, vai te operar, depois a gente conversa. Não estranho. É bem assim. E até porque fica complexo para o cara do Canadá fazer uma cirurgia e virar as costas, porque a gente não tem essa irresponsabilidade. E se há um erro, alguma coisa, como é que faz? Exatamente. A culpa é minha ou é dele no Canadá? Tipo, quem é que vai assumir isso, né? É verdade. Então o médico tem que ter esse senso de responsabilidade. Não adianta... não existe impessoalidade. A gente, na verdade, tem muita pessoalidade. A gente está muito junto do paciente, principalmente num diagnóstico desse, nas dificuldades que eventualmente venham a ocorrer depois disso. Então é muito importante a presença junto, né? Isso que é difícil de substituir. É um desafio junto à tecnologia. Parabéns. Não a nível de procedimento, né? Parabéns, doutor. É lindo de ver até essa questão de olhar para o paciente que você tem. A Carol se emociona, o olho dela lacrimeja. Eu fiquei nervosa. Mas é lindo de ver, assim, que não é só esse cuidado, tá no meu consultório, tá na minha mesa de cirurgia, mas sim como pessoa, como vai ser a vida dele. Então, assim, é bem bonito de ver. Por isso que eu acho necessário que as pessoas tenham acesso cada vez mais a profissionais como o senhor. De verdade.
Queria novamente reforçar o agradecimento e agradecer por todo o conhecimento compartilhado com a leveza e didática incrível. Foi fantástico participar desse momento e a gente sempre fala aqui, né, Carol, que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Alan? Pode mais. Doutor, obrigado pela presença. Pessoal, obrigado. Tem tudo agora para que vocês possam se cuidar, ir atrás, informação não falta. Homens, se cuidem para que vocês possam também cuidar das coisas e de quem vocês amam. É isso. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado Valeu. pelo convite também. Tchau, tchau. Até a próxima.